com medo, é melhor não dar. É melhor dar com alegria. É melhor dar com satisfação. Amém, irmãos? Tendo dito isso, vamos lá. Lucas capítulo 12. Nosso primeiro sermão em Lucas capítulo 12, tá? Lucas capítulo 12, nós vamos do verso 1 ao 12. Vamos ler o texto, meus irmãos, e assim como sempre faço, depois divido o texto para facilitar o entendimento dos irmãos. Vamos lá, Lucas 12, do verso 1 ao 12. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros. Jesus começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Tudo o que em trevas dissertes, à luz será ouvido, e o que falartes ao ouvido no interior da casa, sobre os telhados será apregoado. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois têm mais que fazer. Não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Contudo, nenhum deles está esquecido diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, mais valei vós do que muitos pardais. Digo-vos que todo aquele que me confessa diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Quando vos conduzirem às sinagogas, aos governadores e às autoridades, não estejais solícitos de como ou do que haver de responder, nem do que haver de dizer, pois na mesma hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, graças te damos por mais essa oportunidade de estar aqui para ouvir a tua palavra. Que os nossos corações, Senhor, sejam quebrantados, que nossos corações sejam exortados nas verdades contidas nesse texto, que tenha relação com cada um de nós aqui, Senhor. Que o teu Espírito Santo haja através de mim e haja nos corações de todos esses que aqui estão essa noite, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. Que a tua palavra, Senhor, o poder do teu Espírito Santo, traga discernimento e assim entendimento para as responsabilidades das quais precisamos viver para honrar e glorificar o teu nome. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, Senhor. Nos faz estar diante de ti como verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Que teu nome seja santificado em nosso meio, em nossa conduta, em nossa vida. Que o teu reino seja estabelecido por completo, Senhor. Que tu possa nos guardar de todas as tentações, de todo o mal, nos livrar. Que o nosso sustento possa sempre ser buscado e confiado em ti, Senhor. Em nome de Jesus, sê conosco, Pai, nesses minutos que virão. Que o teu Espírito Santo, Senhor, tome a direção da tua palavra nos ouvidos, nos corações de todos esses aqui essa noite. É o que eu te rogo, o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é que eu vou dividir o texto aqui, meus irmãos? De forma bem didática, tá? Verso 1, o perigo da hipocrisia. Certo? Verso 2 e 3, a hipocrisia é tola. Ou a tolice da hipocrisia. Certo? Do verso 4 ao 7, nós vamos ver a hipocrisia que não deve ser temida, certo? A hipocrisia não deve ser temida. Temos que enfrentar a hipocrisia. Verso 8 ao 10,
Aí eu vou colocar as consequências para o íntegro e as consequências daquele que é hipócrita. Ambos vão ter consequência. O íntegro vai ter consequência na vida dele, por ser íntegro, e o hipócrita vai ter consequência sobre a vida dele. E aí, no verso 10, nós vamos estar vendo ali aquele pecado imperdoável, né? A gente vai, mais uma vez aqui, tratar dele aqui. Já falamos quando pregamos em Mateus e Marcos, mas mais uma vez vamos passar aqui por ele e esclarecer, mais uma vez para os irmãos, que pecado é esse imperdoável. Há um pecado que é imperdoável, ele vai estar aí no verso 10, certo? Aí o verso 11 e o verso 12, né, chamados a confiar no poder do Espírito Santo. Então vou repetir de novo, de trás para frente agora. O verso 11 e 12, chamados para confiar no poder do Espírito Santo. Do verso 8 ao 10, consequências tanto para o íntegro como para o hipócrita. Verso 4 a 7, a hipocrisia não deve ser temida, né? Verso 2, 3, a tolice da hipocrisia. E o verso 1, o perigo da hipocrisia. De forma, resumindo aqui, tudo que nós vamos falar aqui é basicamente isso aqui, meus irmãos. Ó. Jesus, ele acabou de vir, né, trazendo um duro discurso na casa de um fariseu. A gente viu isso na semana passada. Jesus sentando na casa do fariseu, jantando com ele ali, e Jesus tomou a frente, começou a falar e apontou toda a hipocrisia deles. Nós vimos isso ali. Não é? E quando alguém quis se manifestar, interrompendo a fala de Jesus, se sentindo um pouco constrangido ou envergonhado pelo Senhor, o Senhor acabou colocando aqueles que o interpelaram de que ele estava na mesma situação dos outros. E aí o que nós sustentamos foi: o evangelho, ele é duro, o evangelho, ele é confrontador. Nunca foi e nunca será um evangelho mamão com açúcar. Essa foi a expressão que eu usei. É um evangelho que tem que confrontar o indivíduo para que, de fato, ele veja qual é a situação real que ele está. Agora, no nosso texto aqui, Jesus vai trazer algumas advertências. Ele vai falar sobre a hipocrisia, depois ele vai falar de confiar nele, né, e verdadeiramente a quem nós devemos temer. E, paralelo a isso, além de confiar nele, entender que nós somos guardados por ele, ele vai dizer que, em hipótese alguma, nós deveremos nos acovardar. Nós temos que confessar o nome do Senhor. E aí nós vamos entender que tipo de confessar é esse, aqui no texto. E juntamente com esse confessar, ele vai trazer a demonstração daqueles que blasfemam contra o Espírito Santo. E ele vai encerrar dizendo que tudo aquilo da qual ele está exortando aos seus discípulos, eles só podem fazer no poder do Espírito Santo. Isso implica dizer que quem tem o poder do Espírito Santo são de fato os cristãos. E aí a palavra do Senhor vai dizer para hoje que cristão, ele não pode ter medo, ele não pode temer a homens, às circunstâncias. Mas aí dentro do contexto ele vai dizer, se tem alguma coisa para temer, ele vai dizer que é o próprio Deus. Certo, meus irmãos? Então vamos aqui, caminhando devagarzinho, no verso 1, quando ele vai dizer o perigo da hipocrisia. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares. Então a ideia do texto aí, que está paralelamente ligado ao que aconteceu antes, é o seguinte: Jesus estava na casa do fariseu, e falando tudo que ele estava falando ali, e tinha uma multidão lá fora que já acompanhava Jesus. E essa multidão está aqui registrada no capítulo 12, era uma multidão. E nessa multidão aí tinha gente que cria em Cristo, aceitava Jesus como de fato o Salvador. Tinha muitos que caminhavam horas e horas, quilômetros e quilômetros atrás de Jesus, para se usufruir do poder de Jesus. Como ter um demônio expulso de um filho, de um parente, a doença de um filho, de um parente, ou dele mesmo, ou a fome, muitos. E muitos também que seguiam Jesus, né, para persegui-lo, para pegá-lo em alguma contradição, para que ele fosse julgado como herege e assim condenado à morte. Então esses eram os três públicos que acompanhavam Jesus: os que criam nele,
os que iam só por interesse e aqueles perseguidores. Todos eles estão aqui. Em algumas versões vai dizer que se acotovelavam para ver Jesus. Então entenda, se acotovelavam para ver Jesus esses três grupos. Os que acreditavam e criam em Jesus, os que só queriam usufruir de algum benefício e outros que queriam pegar Jesus em alguma contradição para matá-lo. Esse povo que está aí. Aí o texto vai dizer o seguinte, que Jesus começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente. Em algumas versões, esse primeiramente vai estar direcionado aos discípulos. Não sei qual é a sua versão aí. Em algumas versões vai estar mais ou menos assim, de sorte que atropelavam uns aos outros, Jesus primeiramente começou a dizer aos discípulos. Então, nessa versão da qual eu estou falando aqui, a ideia é de prioridade em tudo isso que Jesus vai falar para os seus discípulos. Jesus não está preocupado com a multidão. Então, por essa versão, a ideia é que Jesus chama os discípulos como prioridade e se direciona para falar tudo o que ele vai falar agora, para os discípulos, mesmo toda a multidão ouvindo, mas ele está falando para os discípulos. Na minha versão, a ideia de prioridade é Jesus chamando a atenção do discípulo para a hipocrisia. Na minha versão, que eu li para os irmãos, vai dizer: acautelai-vos primeiro do fermento do fariseu. Então, na minha versão, a ideia do tradutor aqui é que Jesus está dando prioridade em falar do fermento dos fariseus, ou seja, da hipocrisia dos fariseus, para os seus discípulos. Aí você diz assim: qual é que está certa aí? As duas estão certas. A ordem não muda os fatores, não. Entendeu? Se você juntar as duas coisas, é Jesus chamando os discípulos como prioridade para falar para eles como prioridade também acerca desse tema hipocrisia. E ele usa essa ilustração de fermento. Se você pegar a maior parte dos textos que fala de fermento, a maior parte deles, com exceção de um ou dois, sempre está falando no sentido mal, de algo que incha, de algo que você não consegue perceber, né? Então, a ilustração mais clara é aquele fermento do bolo, né? Que você bota no bolo e você fica olhando, você dá uma voltinha, quando volta o bolo já está pronto. E você não viu o processo ali de como a coisa estava funcionando. Mas chega uma hora que você vai ver, né? É mais ou menos isso aí que o Senhor vai começar a explicar. Então, entendido, irmãos? Se na sua versão tem primeiramente direcionando os discípulos, na minha tem primeiramente direcionando para a fala, que ele vai falar de hipocrisia, dá tudo na mesma coisa. O ponto aqui é, Jesus chama os seus para alertar. E aqui eu vou dizer algo para os irmãos, que os irmãos têm que guardar. Normalmente as pessoas sempre acham que o viés da palavra de Deus, a prioridade da palavra de Deus, é sempre para salvar. É sempre para salvar. Mas se você prestar atenção, é para salvar. Mas um viés realmente prioritário, a palavra de Deus é sempre direcionada para amadurecer os que já são salvos. Paulo escreve um monte de carta para quem? Para ímpio? Não, para crente. Paulo escreve Romanos, Paulo escreve Colossenses, Filipenses, Efésios, Gálatas. Pedro escreve também. E olha lá para quem ele está escrevendo. É sempre, em primeiro lugar, para os crentes se manterem firmes. Então, a prioridade do Evangelho, além de salvar, é muito mais manter, sustentar. O que Jesus vai dizer aqui, essas exortações que Jesus vai dizer aqui, foram de grande importância para eles e deve ser para nós também. A hipocrisia sempre existiu. E é isso que Jesus vai começar a dizer. Então, o verso primeiro, Jesus já mostra aí o perigo que é a hipocrisia. Quando ele fala assim, ó, acautelai-vos. A ideia aí é, dê atenção, fique alerta, entendeu? No linguajar popular, fique com os olhos abertos. Fique com os olhos abertos. Você tem que dar atenção a isso. No caso aqui, a hipocrisia. Que quando ele coloca o fermento dos fariseus, ele explica essa analogia quando diz que é a hipocrisia. Ele ilustra e ao mesmo tempo dá o significado. Então Jesus aqui, no verso primeiro, está dizendo, chamou os discípulos assim, ó, falando para eles, em primeira mão para eles. Todo mundo está ouvindo, mas ele está direcionando para os discípulos, ou seja, para os crentes. Está dizendo, ó, cuidado, prestem atenção com essa conduta e com essa vida desses fariseus, desses hipócritas.
Cuidado com o fermento deles, que é a hipocrisia. Cuidado. E aí vem o nosso segundo ponto, que é a tolice da hipocrisia. Porque tem gente que acha que vai viver uma vida de hipocrisia e nunca vai ser descoberto. Vai ser descoberto. Um dia a casa cai. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Olha aí, ó. A tolice da hipocrisia. Verso 2, verso 3. Agora perceba, o verso 2 é estritamente direcionado, e pelo contexto fica muito claro que Jesus está falando dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, dos hipócritas. E o verso 3, ele vai dar uma exortação aos seus discípulos. Presta atenção aí, ó. Então vamos lá. O que é que Jesus vai dizer aqui, ó? Nada há encoberto que não haja de ser descoberto. Olha o que ele está dizendo aí. Se Jesus está dizendo isso, a palavra de Deus está dizendo isso aqui, então é verdade. É verdade o quê? Não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Então o que Jesus está dizendo aqui é, um dia todos serão desmascarados. Todos. Talvez muitos deles morreram e não viram, mas se sustentem nisso aqui. No grande dia, todas as máscaras serão tiradas. Todas. Toda hipocrisia será revelada. Na linha do tempo, nós vamos ver muitos pastores, muitos ditos apóstolos. E se você pensar bem, você já deve ter visto muitos aí caírem, a sua máscara aparecer. E outros ainda não. Você sabe que aquele indivíduo é hipócrita, mas ainda não se manifestou. Talvez você morra e não veja. Mas um dia, tudo virá à tona. É que a palavra de Deus está dizendo aqui. É um ditado muito conhecido, que eu até anotei aqui, Abraham Lincoln, é um dos presidentes lá dos Estados Unidos. Ele disse o seguinte, ó, você pode enganar algumas pessoas o tempo todo, e a todas as pessoas por algum tempo, mas não podem enganar todas as pessoas o tempo todo. Um dia cai. Um dia cai, meus irmãos. Então, quando Jesus está dizendo isso para os discípulos, é para eles tomar cuidado. Cuidado. Não imitem os fariseus. Não queira viver uma vida que para os outros não é a realidade da qual você vive. Se isso está aqui, se isso foi dito assim, é porque certamente o Senhor sabe que muitos dos cristãos vivem uma vida de hipocrisia. É crente dentro da igreja, é crente quando bota o pé fora do portão da casa, mas quando entra dentro de casa, meu Deus do céu. Então Jesus deixa bem claro aqui, sem sombra de dúvida, é inevitável, um dia a máscara cai. E pode ser que seja como Jesus fez com aquele fariseu que convidou ele para jantar. O Senhor disse na cara dele, você é o hipócrita. Às vezes a gente não para pensar. Paulo disse assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas Paulo imitava Cristo em quê? Em pregar como Cristo pregou, em confrontar como Cristo confrontou. Hoje, as igrejas perderam essa ideia de confronto. É um bando de crente frouxo, que vê um irmão da sua comunidade vivendo de forma hipócrita, e ele não tem coragem para abrir a palavra de Deus e exortar o irmão com a palavra de Deus. Muitos irmãos ainda estão equivocados em usar aquele Mateus capítulo 7. Dizer, pastor, mas quem sou eu para julgar o irmão? Quem julga é Deus. Conversa é essa? Lê o capítulo 7 todinho, lá vai dizer, tira a trave do teu olho para poder julgar o irmão. Então, quando você tirar a trave, você consegue julgar o irmão. O que o texto está dizendo aí, que você não pode julgar o irmão se você está na mesma prática que ele, ou hipócrita igual a ele. Mas se você anda em santidade no Senhor, é sua obrigação confrontar o irmão. Lá em Hebreus, e foi dito isso na aula de ontem, que nós estamos juntos numa igreja para admoestar uns aos outros.
para que nós venhamos ver aqueles irmãos que estão vivendo de hipocrisia e dizer para eles, irmãos, isso aí não é para viver assim não. Mas não, muitos irmãos dizem assim, não, é Ele Deus, é Ele Deus. Eu vou dizer uma expressão que eu costumo sempre dizer, dentro do reino de Deus, dentro da igreja de Deus, não existe crente dedo duro. Não existe. Aqui eu sempre digo para os irmãos, tudo, aqueles que são membros da igreja, eu digo, tudo que acontecer na sua vida, seja de bom, seja de ruim, afeta a todos nós. Porque a principal ilustração de igreja no Novo Testamento é corpo. Então, se você der uma martelada no seu dedão do pé, vai doer até na ponta da sua orelha. O corpo todo sofre. É ou não é? Então, se eu não exercer coragem, autoridade, em pregar, em confrontar os meus irmãos, eu vou ser responsabilizado por isso. Por isso que Jesus está chamando a atenção deles. Quando Jesus diz assim, a hipocrisia, ela é como um fermento. Um dia ela vai aparecer. E esse um dia vai aparecer pelas denúncias. É pelos confrontos. Apareceu no texto passado. Jesus demonstrou ali diante de todo mundo, os que estavam na janela, nas portas, ouvindo Jesus falar com aquele homem na casa dele. Você é um hipócrita. Vocês deixam de fazer isso. Amar a justiça e a Deus. Praticar a justiça e amar a Deus. Vocês são hipócritas. O Senhor diz. Aí agora o Senhor faz um link em dizer para eles, vocês têm que ser corajosos. Porque vai chegar uma hora que eu vou morrer. E aí eu vou enviar o Espírito. Aí eu vou subir aos céus. E vocês vão ficar na responsabilidade de pregar o Evangelho. Aquele Evangelho que nós discutimos, que vocês falam entre vocês. A ideia do texto aqui, de trás da porta. Lá escondido, para pouca audiência. Depois que eu morrer e enviar o Espírito e subir aos céus, vocês vão ficar em destaque. Então não tem como se esconder. Vocês vão ter que confrontar. É isso que ele diz, Tendo que, verso 3, Tendo que em trevas dissestes, tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvido. E o que falartes ao ouvido no interior da casa, ou seja, de trás das portas, sobre os telhados será apregoado. Então é como Jesus estivesse dizendo assim para eles, eu acabei de dizer. Olhe, daqui a uns dias vocês vão ter que repetir tudo aquilo que eu fiz. Deus vai dar poder a eles para expulsar demônio, fazer um monte de coisas maravilhas. Mas Deus também vai deixar sobre eles a autoridade do evangelho confrontador. Os hipócritas sempre vão surgir. E vocês não podem ter medo. Repito, tudo que vocês conversavam aí nos bastidores, entre vocês, vai chegar um dia que vai sair para a luz. Aí, pegando o exemplo de um sermão anterior, Jesus diz, ninguém pega uma luz para esconder ela. A luz do Evangelho tem que brilhar. E a luz do Evangelho, na perspectiva de Lucas aqui, na de Mateus e de todos, é um Evangelho que confronta. Não é um Evangelho que vai mamão com açúcar. Vem para Jesus que a sua vida vai mudar. Vem para Jesus isso aqui. Se tu está separado, teu marido vai voltar, tua mulher vai voltar. Se teu filho é drogado, ele não vai se drogar mais. Se tu não tinha emprego, tu vai arranjar um emprego. Se a tua empresa estava quebrando, a tua empresa vai aumentar, tu vai abrir em tudo que é local, e tal. Não é isso que o Evangelho promete. Isso pode acontecer? Pode. Pode acontecer. Mas o que acontece mesmo quando você crê em Cristo, é que o mundo se volta contra você. Você passa a ser uma nova criação. Então, é um corpo estranho nesse mundo. Eu até usei essa expressão em um sermão passado. Quando entra qualquer coisa que não faz parte do nosso corpo, o nosso corpo quer expulsar. É um corpo estranho. Então, quando você se converte, automaticamente, então imagine o mundo caminhando para a esquerda. O mundo caminhando para a esquerda, você está lá. Aí Deus lhe salva. Agora Deus vai mandar você ir para a direita. Aí vai ver o choque. Querendo ir para a esquerda e você querendo vir para a direita. Vai ver choque. Essa é a realidade das Escrituras. Olhe para todos os discípulos de Jesus, esses aqui. Todos eles tiveram dificuldades. Então Jesus, como eu já falei aqui em outros sermões, Jesus nunca iludiu
seus seguidores, nunca iludiu. Vem comigo que vai ser, ó, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Na hora que tu fizer assim, o demônio corre. Na hora que tu fizer assim, a prosperidade vem sobre a tua vida. É só tu ter fé, é só tu ter fé. Pega um lenço aí e unge com água, não sei da onde, e passa no banco, e esfrega lá na porta do banco, ou passa na mão do gerente, que vai multiplicar o teu dinheiro. Essa conversa é para gente besta, meus irmãos. O mundo, ele vai nos odiar. O mundo nos odeia. O mundo não gosta de ser confrontado. Na hora que nós somos crentes. Crentes não gostam de ser confrontados. A gente não gosta de ser confrontado. Quanto mais um ímpio. Aí você acha que a solução é você chegar dizendo para ele, ó, Jesus tem um plano na tua vida. Jesus te ama. Quando, na verdade, ele precisava saber que Jesus ama ele se ele olhar para Cristo. Se ele olhar para Cristo. Se não, vários textos. Romanos capítulo 5 vai dizer lá, aqueles que foram justificados, não tem mais a ira de Deus, Deus não é mais inimigo dele. Isso é fato. Ficou com medo, foi? Ficou com medo agora? Vixe, não quero ser crente não. Rapaz, tu serve ao Deus verdadeiro, Deus que é forte. Ele diz que é difícil, mas ele diz, eu estou com você, não tenha medo não. É exatamente o que ele vai dizer agora. Porque o que ele disse no verso 3 foi isso que eu acabei de dizer para os irmãos aqui. Ó. Não vai ser fácil, viu? Tudo que vocês falavam lá escondidinho, quando eu morrer e me for, vocês vão divulgar isso daqui. E toda essa multidão que vem atrás de mim, que se divide em três, que crê em mim, que só vem atrás de mim por interesse, e para me perseguir, para me matar, esse vai ser o público de vocês também. Não se iludem, é o nosso também. Quando nós pregamos o evangelho, vai ter gente que vai crer, tem gente que vai crer só para os benefícios que ele acha, né, que ele pode ter, e outros vão endurecer o coração e vão ficar com raiva da gente. É isso que vai acontecer. Mas Deus vai dizer o seguinte agora. Se você prestar atenção do verso 4 até o 7, vai aparecer 5 vezes. Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Aí tema. É um monte de não temas e um tema. Vamos prestar atenção agora nisso aqui? O que é que Jesus está querendo dizer com isso aqui? Ó? Eu estou dizendo para vocês, verso 3, é difícil. Vai ser difícil, tá? Pedrão, vai ser difícil, Pedro. Não vai ser como lá na Transfiguração, não. Aquele negócio fantástico, não. Vai ser difícil, viu, Pedrão? João também vai ser difícil. Viu? Mas não tenha medo. Não sejam covardes. O que ele vai dizer aí, ó? Digo-vos, amigos meus. Olha aí, só aparece aqui em Lucas essa expressão. Jesus olhando para eles dizendo, amigos meus, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Repetindo aqui o contexto, tá? Jesus está falando por discípulos, mas está todo mundo ouvindo. A multidão todinha. Jesus mostra toda a sua coragem, ousadia, em dizer tudo isso por discípulos no ouvido de todo mundo. Quando Jesus está falando isso, eles estão lembrando o que Jesus disse. Os hipócritas estão aí no meio, os interesseiros estão aí no meio. Eles vão perseguir vocês também, mas não temas. O que você vai dizer, meus amigos? Ó, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Olha aí. O que Jesus está dizendo? Simples e direto. Ó, não temos homens. O máximo de crueldade que eles podem fazer com vocês é tirar a vida de vocês. Jesus falando isso aí, ó. O máximo que pode acontecer, o máximo, é ele tirar a vida de vocês, ó. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Olha aí. Olha aí o discurso de Jesus. Isso é o evangelho, meus irmãos. Jesus está falando para os salvos. Antes de ser salvos eram ímpios. A lógica é essa. E tem um monte de ímpio aí ouvindo que vai crer em Jesus e ouvir essas verdades. Ah, rapaz, então é sério mesmo, né? Então não é um negocinho assim de eu entrar no reino agora e tudo ir progredindo. Na perspectiva de Deus, a nossa caminhada nesse mundo é uma caminhada de sofrimento
que redunda em glória, como diz Paulo lá em Coríntios. Na perspectiva do mundo, a nossa fraqueza, o nosso sofrimento vai chegar ao fim como derrota. Mas todas as vezes que você estiver sofrendo como crente, não sofrendo por causa dos seus pecados, que é uma grande diferença, porque a gente vai sofrer, meus irmãos. A gente vai sofrer. Agora, ou a gente sofre pela fidelidade ao Senhor, ou a gente sofre pela desobediência. Sofrer pela desobediência, leia Hebreus, que vai dizer, Deus açoita, para botar você no caminho, assim como a gente faz com o filho da gente. O filho da gente está errando, lá vai a Havaiana, para botar ele no caminho certo. E ele é fiel no sofrimento, ele amadurece. É assim a vida do crente, é só você olhar como é que Jesus morreu. Como foi que os apóstolos morreram? Aí vem depois dos apóstolos, o último morrer, João. Aí Policarpo é um dos primeiros a morrer. Aí venha até chegar a nós. É isso, pastor. Só fala em desgraça, só fala em morrer. Porque para falar de ressuscitar, tem que falar que morrer. Entendeu? Vida depois da morte é só com Cristo. Então, problema para nós não é problema para o Senhor. Então Jesus está dizendo para os discípulos, o máximo que o mundo pode fazer com você, o máximo que ele pode fazer, o máximo, é tirar a sua vida. Agora o que ele vai dizer? Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Quem, Jesus, eu devo temer? Quem eu devo temer? Eu já entendi, eu não devo temer o mundo, o homem, o ímpio, o homem mau. Aquele que o seu coração é endurecido, aquele que é hipócrita. Eu entendi. Mas quem que eu tenho que temer? Olha aí. Temei aquele que depois de matar, tem o poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse temei. Quem é esse que eu devo temer? É Deus. Deus. Agora, perceba um negócio aqui. Olha o que ele diz aqui, Perceba aqui, Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar. No versículo anterior, Jesus disse que não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. No verso 5, a ideia de que o homem tem poder para matar seu semelhante. No verso 5, diz que Deus mata e manda o inferno. Como é que eu entendo essa contradição? Parece? O primeiro verso diz que Deus está dizendo que o homem tem o poder de matar. É o máximo que ele pode fazer, é matar. Mas Deus tem o poder de matar e de jogar a alma do indivíduo no inferno. Para mim, isso aqui nada mais é do que soberania de Deus, a onipotência de Deus. Quando o homem mata, é Deus fazendo juízo, é Deus fazendo justiça. Então, quando um crente está sendo morto por um ímpio, na verdade é Deus fazendo justiça com você. Uma justiça que não te condena. Uma justiça que te passa por um grau maior. Uma justiça que diz assim, você foi fiel até a morte. É a percepção que eu e você tem que ter, de que por mais que o texto esteja dizendo que o homem tem o poder de nos matar, mas ele só nos mata porque assim Deus o quis. Entendeu? Porque assim Deus o quis. Lá em Lamentações capítulo 3, lá vai dizer que Deus mata, Deus cura. Romanos capítulo 9 vai dizer que Deus odeia, Deus ama. Que a salvação não é de quem quer nem de quem corre. Que Deus tem o poder de fazer o que Ele quiser. Então, quando um ímpio morre, quando um justo morre por perseguição, assim como Jesus, que é o parâmetro que a gente olha, quem foi que matou Jesus?
Responsabilidade do homem. Aí o texto lá de Atos vai dizer, né? Foi Pilatos, Herodes, a galera todinha ali que matou. Mas na sequência diz o quê? Eles fizeram de acordo com os decretos de Deus. Então, na soberania de Deus, quem matou Jesus? O próprio Deus. Na responsabilidade do homem, quem matou Jesus? Os homens. Aqui, a mesma implicação. Quem é que pode matar um justo? O ímpio. Matar um justo que confronta ele com o evangelho e leva ele a odiá-lo. Que foi isso que o evangelho fez com os fariseus, escribas e saduceus. Enquanto quebrantava corações de pessoas que se derramavam aos pés de Jesus, dizendo: Tu és meu Senhor, meu Rei. Outros ouvindo o mesmo discurso, outros vendo as mesmas ações sobrenaturais, ficavam enchendo o coração de ódio, e esse ódio levou a matar Jesus. Então a implicação é a mesma. Se no nosso ministério, seja um ministério individual do crente, pregando o evangelho, isso acarretar a morte a ele, entenda, a morte não está fora do plano do Senhor. Essa morte vai gerar justiça para você. O Senhor vai dizer: bem-vindo, você foi fiel. Entendeu? O texto continua. Temam a Deus, porque é Deus que manda para o inferno, não é o diabo não. Entendeu? Mata a sua alma e joga no inferno. Então aqui fica muito claro, a quem o ímpio deve temer. Não é um lugar, é uma pessoa. Não é um lugar, meus irmãos, é uma pessoa que o ímpio tem que temer. Por isso que o evangelho é confrontador. Por isso quando as pessoas ficam só dizendo Deus te ama, e não diz o contexto total desse Deus te ama, normalmente essas pessoas, elas pensam em querer Deus para se livrar de um lugar. Por que você aceitou Jesus? Não, eu aceitei Jesus porque eu não quero ir para o inferno. Isso normalmente é o que muitas pessoas dizem. Mas por que você aceitou Jesus? Não, porque eu não quero ir para o inferno. Quer dizer, eu não quero ir para o lugar. Mas esse texto aqui, meus irmãos, diz a quem a gente deve temer. Nós que somos cristãos, quanto mais o que não é cristão. Tem que temer uma pessoa e não um lugar. Por isso ele diz aqui, ó. Aquele que depois de matar, tem o poder para lançar no inferno. Uma pessoa que tem o poder de matar e lançar no inferno. Quando essa porção aparece lá em Mateus, vai dizer, jogar sua alma no inferno. Então é Deus. As pessoas às vezes dizem assim, Satanás está levando um monte de gente para o inferno. Está levando um monte de gente para o inferno. É como se ele tivesse o total poder. Ele leva porque Deus está autorizando. Porque Deus diz, esse vai. Esse aqui não vai não. O diabo é o empregado. Como diz Lutero, é um servo de Deus. O diabo. Só faz aquilo que Deus quer. Entendeu? Isso é para dar uma ideia de soberania. Se você ficar com medo, eu não quero mais ser crente, não. Eu vou confrontar, eu posso morrer. Aí eu vou lembrar você o que Paulo disse. Se a minha esperança em Cristo se limitasse apenas a essa vida, eu seria o mais miserável de todos os homens. Há vida depois da morte. Por isso que Paulo também disse, né? Para mim, morrer é lucro. Viver é bom, morrer é lucro. Eu vou ficar mais um tempo aqui porque eu tenho uma obra para fazer, eu também me alegro em fazer a obra do Senhor. Mas um crente, né, não deveria temer a morte. Porque não falar de morte não quer dizer que ela não exista. Ela existe. Todo dia morre gente. Mas esse contexto aqui que Jesus está falando é um contexto onde os seus discípulos, todos eles morreram por pregar o mesmo evangelho, por confrontar com o mesmo evangelho que Jesus assim fez. Isso é dado a nós a mesma responsabilidade. Não é você ser bruto e ignorante. É você ter discernimento. É você falar firme. Com amor mais firme. Olhe, você tem que temer a Deus. Você não tem que ter medo de ir para o inferno. Antes de tudo, você tem que ter medo de Deus. Deus está olhando para você, Ele está irado. Porque você é um pecador que não se arrepende, não vive para a glória dEle. Você tem que se arrepender. É isso aí que é o Evangelho. Você tem que parar dessa hipocrisia, de ficar citando o nome de Deus, como se isso lhe trouxesse salvação. Jesus continua, ó. Olha aqui a segurança de Jesus aqui, ó. Ele fala, olha,
Mas chega uma hora que vocês vão sair para o mundo para pregar, a turma vai vir para cima de vocês. Não fique com medo de morrer, não. Não sejam covardes. Se for para temer, tema a Deus, o Pai, viu? Que além de matar o corpo, ainda joga no inferno. Mas, olha o que ele vai dizer agora. Ó. Que interessante, ó. Não vendem 5 pardais por 2 asses? Contudo, nenhum deles está esquecido diante de Deus. Nenhum deles. Até o cabelo das vossas cabeças estão todos contados. Não temais, mais valeis vós do que muitos pardais. Olha o que Jesus está dizendo aqui para eles. Ó. Presta atenção. Jesus não está livrando eles da dificuldade. Com esses versos aqui, Jesus está dizendo que Ele vai estar presente com eles, guardando eles, protegendo, em meio às dificuldades. E quando ele cita aqui os pardais, quando você lê Mateus, é 1 as, 2 pardais. É tipo assim, você compra 1, leva 2. Entendeu? Compra 1, leva 2. Aqui, você compra 2, é para levar 4, né? Na lógica é essa, quando você lê lá Mateus, 1 as, levou 2 pardais. Você comprou 1, levou 2. Aqui você comprou 4, levou 5. Presta atenção aí, ó. Não vendem 5 pardais por 2 as? A maior parte dos comentaristas concorda com isso. Que Jesus está dizendo assim, ó. Está argumentando do menor para o maior. Jesus pegou na natureza o animal, a ave mais insignificante, no sentido de força, né, porque é muito pequenininho um pardal, e também de valor. É muito pequenininho e um valor muito pequeno. E aí, esse quinto ainda é sem valor, mais ainda, porque ele vem como de graça. Você deu 2 as por 4, eu vou lhe dar 1. Aí, no final, Jesus vai dizer assim, ó, vocês valem mais do que eles. Se eu cuido deles, se eu cuido de todos, até desse último aí, que entrou como bonificação, eu tenho cuidado sobre eles, eu não vou ter com vocês? Eu sei o que eu estou dizendo para vocês é difícil. Eu sei que o evangelho não vai ser fácil de ser pregado, de ser vivido. Mas eu guardo vocês. Eu protejo vocês. Eu observo vocês. Vocês não estão fora da minha visão. E vocês são tão importantes para mim. Eu amo tanto vocês que eu sei exatamente quantos cabelos tem na cabeça de vocês. É o que ele diz aí, ó. Verso 7. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Eu sei. Cada cabelinho. Olha, meu irmão, pensa aí. Se Deus sabe quantos cabelos tem na tua cabeça, Deus não há de saber como cuidar de você amanhã, depois da manhã, depois. Hã? É isso aqui que ele está querendo dizer. Acalmar o coração dele. Jesus foi bem sério e bem direto. O meu evangelho não é fácil de viver. O meu evangelho, ele confronta. O meu evangelho é luz. Onde ele chega, denuncia as trevas. Onde ele chega, denuncia as trevas. Você vive numa empresa, aí um dia Deus alcança seu coração, transforma você. E dentro da empresa, você está lá no mecanismo lá de roubar lá dentro. Aí Deus converte você, seu coração mudou. Agora vai para o emprego, não mais o João caído. Vai um João agora de pé. O João agora que tem um evangelho na sua vida. Agora ele chega no trabalho dele, ele é luz. Agora ele é luz, ele vai denunciar as trevas tudinho. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser promovido no trabalho? Ele vai sofrer as consequências. Muitos vão se voltar contra ele. Muitos vão desejar a morte dele, dependendo aí do envolvimento dele. Se for político, vai morrer, porque o negócio ali é feio. Se Deus salvar um desses bichos que está lá dentro ali, ele morre, porque ali a ladruagem é grande demais. Então, onde a luz chega, ela denuncia. Então, o evangelho é isso. O evangelho nunca foi aceito por todos. A Bíblia fala de multidão. Mas do jeito que ela fala de multidão que creu em Cristo, multidão de interesseiros e multidão de perseguidores. Esses 3 grupos sempre existiram. Só que muitos acreditam que todo mundo que diz, eu aceitei Jesus, eu quero Jesus. Eu falei no domingo passado, né? Da cantora lá. Ou foi domingo ou foi quarta. Da cantora Ludmilla, a funkeira.
Aí está gravando, pode até me processar. Estou nem aí. Os irmãos me ajudam. Agora ela tem uma célula. Big célula. Faz um show lá, as músicas esculambadas, que é funk. Eu estou para ver um funk que glorifica a Deus. Tem não, irmão. Aí ela agora tem uma célula e chama o pessoal lá para... Vai você pregar lá? Ela vai jogar pedra na gente. Porque nós vamos pregar o evangelho. Nós vamos confrontar. Primeiro de tudo, ela é lésbica. E está cantando lá. Né? Filho, cantando a música lá de um cantor aí que é como se Deus cantando assim, todo de braços abertos para te receber. Filho, eu espero tanto por você, para mim você é tudo que eu sonhei um dia. Olha, eu não consigo imaginar Deus com um negócio desse não, irmãos. Eu te quero. Não, mas não te quero não, Jesus. Mas eu te quero. Não te quero não, não insiste. Mas eu te quero, meu filho. Evangelho não é isso não, irmãos. Evangelho não é isso não. Evangelho é chegar perto de Jesus, eu quero te seguir. Quer mesmo? Eu não tenho um níquel na cabeça não, o negócio aqui é sério. Não, eu quero te seguir. Mas primeiro eu tenho que resolver umas coisas lá em casa. Não, meu filho. Quem tem posto a mão no arado não pode mais voltar atrás. É, prioridade. Não, eu quero te seguir. É obediente, tudo. Cumpre os mandamentos, legal. Cumpre tudinho. Pega todo o teu dinheiro e dá aos pobres. Aí pegou. Não, aí não dá não. Não vou não. Não, eu quero te seguir, Jesus. Eu quero te seguir. Quer me seguir? Beleza. Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Esse é o evangelho que eu vejo. É o evangelho que só dá para ser vivido na dependência do Espírito Santo. É o que Jesus vai dizer mais adiante. Mas antes dele dizer isso, confortou a negada lá, né? Ó, eu estou com vocês. Ó, do jeito que eu cuido dos pardais, eu estou com vocês. Não tenha medo. Aí ele volta ao assunto de novo. Ó, não tenha medo. Confesse o meu nome. Lá vai. Ó. Digo-vos que todo aquele que confessar o meu nome, verso 8, né? Aí vamos até o 10, que é a consequência daquele que é íntegro, fiel, crente, e aquele que é hipócrita. Olha o que ele diz aqui, ó. Digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Qual é o contexto aqui que você está dizendo aqui? Qual é o contexto aqui? É um contexto que Jesus está dizendo que vai chegar a hora que eles vão ter que pregar o Evangelho. E não ter medo de dizer o que o Evangelho diz. Então, confessar aqui não é dizer, tu é crente? Não, eu sou. Tu é crente? Porque um cara está com uma arma na tua cabeça? Aí tu vai dizer, sou não. Eu no seu lugar também diria que não era. Porque não é esse confessar aqui que Jesus está falando para a gente não, tá? Então, se um dia você estiver na farmácia, qualquer supermercado, né, e alguém for assaltar e olhar para você, tu é crente? Se tu disser que é crente, eu vou te matar. Diga, sou não, porque esse pecado aí o Senhor perdoa. Você não está negando ele não, tá? Você está preservando a sua vida, né? E se ele der uma vacilada, e se você tiver habilidade, senta o pé nas ventas dele, entendeu? O confessar aqui que Jesus está dizendo, é no seu dia a dia, é no seu trabalho, é quando alguém está lá falando sobre pornografia perto de você, e você diz, ó, isso aí Deus condena. É quando alguém está contando piada no colégio, na faculdade, piada imoral, e está lá você rindo, crente. Você não está confessando o nome de Jesus. Você está negando o nome de Jesus. Você não está pregando o evangelho que confronta, sabe? É quando alguém na empresa está armando um negócio lá para desviar dinheiro da empresa. Aí você, não, eu não vou pegar, mas você sabe o que está acontecendo. E você não denuncia, você está negando o nome do Senhor. É isso aí, entendeu, irmãos? Não é esse negócio que o pessoal pensa, não. Aí tem aqueles vídeos emocionantes, né? Que um ladrão pega a pessoa e bota a arma lá, aí o cara vai e diz, eu não vou negar Jesus, eu sou crente. Aí o cara dá um tiro, aí a arma não funciona, porque ele não negou Jesus, Jesus livrou ele. Isso é conversa para boi dormir, irmãos. Deus não chamou ninguém para ser burro, não. Entendeu? Se nós começássemos uma perseguição aqui e dissesse, toda a igreja vai ser massacrada no domingo. Vocês acham o quê? Eu ia dizer para os irmãos, vamos para o culto, irmãos. E vamos lá esperando, vamos morrer por amor a Jesus. Que conversa é essa, meu irmão? Se aqui tivesse liberado armas, meus irmãos levam tudo para a igreja, viu? Hoje vai ter briga lá, entendeu? Porque é o que Jesus diz, no final dos tempos, ó, corra, quando o negócio estiver pegando, corra, não fique esperando não. A pessoa fica achando que isso aí é santidade, isso é conversa, meu irmão. O confessar aqui, que Jesus está dizendo, o contexto aqui é de você, no seu dia a dia, negar o evangelho. Não pregar o evangelho, não confrontar o evangelho. Eu apliquei aqui para a prostituição, mas para aborto, para outras coisas mais.
que você sabe que a Bíblia é contra isso e você se cala, você não está confessando, porque se Jesus tivesse seu lugar, ele confrontaria. É isso que o texto está dizendo. Aí o texto diz, se você for fiel, pregar a minha palavra na íntegra, quando chegar no dia lá, eu vou dizer, ei pai, esse aí é um dos meus. Aí se você, por achar que no ano de 1800 não sei quanto, levantou a mão, aceitou Cristo, mas viveu uma vida todinha de hipocrisia, quando chegar lá, você vai saber que você nunca foi salvo na sua vida. Você se enganou, você viveu uma religiosidade. Meus irmãos, essa vai ser a maior desgraça na vida de muita gente. De crente, de pastor, de diácono, de presbítero, que acha que são crente e não são. Vive na hipocrisia. O grande dia vai chegar. Ou pela morte dele, ou Jesus voltando. Aí Jesus vai dizer, ó, você não me confessou. Você vivia como o mundo. A palavra que você conhecia, que você tinha entendimento, você não vivia ela. Você não tinha coragem de morrer por ela. Esse é o confessar. E ele vai dizer o contrário. Ó. Mas quem negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Você junta os outros lá diante de Deus, diante dos anjos, é diante de Deus. Né? Diante dos anjos de Deus, é diante de Deus. Então aqui, confessar isso, meus irmãos. É muito mais do que... É crente ou não é? Se ele for, eu te mato. Repito, se alguém estava na minha cabeça, eu dizia, pai, não sou não. Quando ele virasse as costas e saia correndo, eu sou, seu babaca. Ia-me embora. Entendeu? Deus não ia me mandar para o inferno, porque naquela hora, Deus sabe que eu disse aquilo, eu menti. É como a Raabe, né? A história da Raabe lá. Quem está aí? Quem está aí? Não tem ninguém aqui não. Olha, quem estava lá? A bichinha mentiu. E onde é que Raabe está? Hebreus. Herói da fé. Está lá Raabe. Hã? É sério, meus irmãos. Aí vem agora. Agora, esse é o pecado que não tem como. Esse aqui, ele vai dizer agora, verso 10. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, contra Jesus, isso lhe será perdoado. Isso aqui faz lembrar quando Jesus está lá na cruz. Né? Aí tem uma multidão lá, né? Aí Jesus diz assim, pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Estava atingindo Jesus. Mas, o texto vai contar, vai dizer assim, ó. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Quando você vai ver esse texto lá em Mateus e Marcos, ele está dentro do contexto do nosso texto de Lucas, o capítulo 11, do verso 14 ao 28. Lucas não colocou aqui. Quando você lê lá em Mateus, ele vai estar dentro desse contexto aqui. Que contexto é esse? Se você olhar em Lucas do 14 ao 28, é o contexto onde Jesus está expulsando um demônio de uma pessoa que deixa ela muda. E aí quando o Senhor expulsa esse demônio, né, eles dizem, Lucas aqui, eles dizem que Jesus fez isso no poder de Beelzebul, de Satanás. Ou seja, que Jesus estava endemoniado e o poder dele era o poder de Satanás. Lucas não colocou esse verso 10 aqui do nosso texto aqui. Mas quando você vai ler esse episódio aqui de Jesus expulsando o demônio lá, e eles chamando Jesus no poder do Beelzebul, que fez aquilo, eles colocam a blasfêmia do Espírito Santo. Então, o que seria blasfêmia do Espírito Santo, você olhando lá para Mateus e Marcos? Seria qualquer pessoa atribuir uma ação miraculosa de Jesus aos demônios. Seria isso, certo? O que não seria é você estar assistindo, por exemplo, Valdomiro. Aí aparece lá aquela criancinha cheia de negócio lá, aí ele vai, ora, aí faz a edição, aí já mostra a criança, né, toda curadazinha. Aí você diz assim, não, isso aí não foi Deus que fez, não. Rapaz, não diz isso, não, está blasfemando com o Espírito Santo. Você pode dizer. Milagre de Jesus é fácil de se perceber. É só você olhar na Bíblia e procurar. É cego de fato enxergar, é aleijado andar mesmo, né? Sair mancando. Não. Daqui 2 semanas ele está perfeito. Eu não vejo milagre assim na Bíblia. Andou, enxergou, ouviu. Entendeu? Então eu não tenho medo de dizer.
Quando eu assisto esses milagres aí na Mundial ou na Universal, eu digo, isso aí, Deus não está no meio desse negócio aí não. E eu não estou blasfemando contra o Espírito Santo. Ponto. Outra coisa que não é blasfemar com o Espírito Santo é você estar assistindo um culto em uma igreja e uma pessoa começa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50, começa a falar um monte de língua lá, blá, 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 um monte de gente, uma zoada doida. Aí a pessoa diz assim, tu crê nisso daí? Aí tu diz assim, rapaz, eu não creio nisso aí não, isso não é de Deus não. Rapaz, tu pode estar blasfemando. Não. Para ser de Deus tem que ser igual está em Coríntios. Se for falar em língua aqui, se alguém for falar em língua, tem que falar, tem que interpretar e nós entender. Senão, não rola. Senão eu vou dizer, cala a boca. Entendeu? Não, pastor, mas tu fazendo assim, aí a gente fica com medo. Como é que a gente vai dar lugar? Como é que o vaso vai dar lugar para o Espírito? Então tu rasgou na Bíblia o que está escrito lá, agindo Deus quem impedirá? Quem sou eu para impedir? Quem sou eu para impedir? Um tempo atrás aí, nos longínquos tempos do passado da igreja bíblica, terminou um culto aqui, estava ali fora, e tinha um irmão foguento. E aí, quando eu dei por mim, lá fora, na lateral da igreja aqui, ele estava com as mãos sobre a cabeça de 2 irmãos aqui da igreja, e falando aquilo que ele dizia que era línguas. E eu cheguei para ele e disse, quer isso aí, irmão? Quer isso aí? Quer isso aí? Ele se calou na hora, irmãos, ó. Ele se calou na hora. Então, se fosse Deus falando, quem tinha caído era eu. Eu cheguei e disse, que é isso aí? Não, uma palavra, não. Eu passei 40 minutos pregando aqui. O que foi isso aqui? Então, isso não é blasfemar. Blasfemar é, agora, juntando isso aqui, que nós acabamos de ler. Perceba, esse mesmo verso, quando você vai lá para Mateus e Marcos, está no contexto do capítulo 11 de Lucas. Jesus expulsando demônio. Mas Lucas colocou nesse contexto aqui. Jesus está falando de hipocrisia. Jesus está falando de não temer o hipócrita, de não temer de pregar a verdade. Jesus está dizendo que há aquele que confessa e aquele que não confessa. E aí Jesus chega agora e diz isso. O que é que eu concluo aqui, meus irmãos? O que é a blasfêmia do Espírito Santo? A blasfêmia do Espírito Santo nada mais é, meus irmãos, do que uma incredulidade crescente. Perceba, os fariseus e os escribas só disseram que Jesus estava expulsando os demônios no poder do Belzebu, que desde o primeiro milagre de Jesus, desde a primeira palavra de Jesus, que o coração deles ia sendo endurecido, endurecendo. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, a escala de um coração endurecido. Primeiro, está lá em Efésios 4,30, entristece o espírito. Depois, em Atos 7,51, resiste ao espírito. E depois, 1 Tessalonicenses 5,19, apaga o espírito. Isso aqui nada mais é do que pessoas. E aqui é estritamente os fariseus representando aqui, os fariseus e os escribas. Eles entendiam que o que Jesus estava fazendo era diferenciado. Tanto que na expulsão do demônio, eles não questionaram o milagre de Jesus ter curado o homem começar a falar, o demônio saiu, o homem começar a falar. Eles não questionaram nessa cura, eles acreditaram nessa cura. Agora, a incredulidade deles, o coração deles endurecido, ou seja, um coração ímpio, ele foi apontar para outro lado. Ele foi olhar, questionar que poder era esse que fazia aquilo. E o coração incrédulo deles os fez ficar cego para a realidade de quem estava diante deles. Aí eles disseram, isso é um filho do diabo. É o próprio demônio fazendo isso daí. Então, blasfêmia do Espírito Santo, meus irmãos, não é um momento na vida. Não é um ato da sua fala. Blasfêmia do Espírito Santo é uma conduta de incredulidade. Entendeu? É uma conduta de incredulidade. Quando Jesus diz isso aqui, ó, mas quem negar diante do... E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Você pode até dizer alguma palavra, né? Ah, Jesus, eu te odeio, Jesus. Tu não existe, não. Você pode dizer tudo isso. Mas se você, na caminhada,
Você vendo as coisas acontecer. Por exemplo, você vê o seu pai, uma mudança de vida. O seu pai creu em Cristo, mudou completamente. A sua mãe mudou. E assim aplique. Você vê o seu filho mudou, ele não é mais como era antes. Algo aconteceu com ele. E você continua descrendo que ali é o poder de Deus. É uma vida toda de incredulidade. Isso é blasfêmia com o Espírito Santo. Uma pessoa que acha que blasfemou e fica dizendo: ai meu Deus, eu acho que eu blasfemei, acho que eu perdi a salvação. Se você está assim, é porque você não blasfemou. Porque uma pessoa que blasfema, ela nem se toca. Ela nem percebe, o coração dela está tão morto, endurecido, que ela nem se toca no estado que ela está. Exatamente os fariseus e escribas, meus irmãos. Repito para vocês, esses caras viram os maiores milagres que um ser humano poderia ver na época de Jesus. Mas quanto mais eles viam, meus irmãos, mais endurecidos eles ficavam. Eles não conseguiam enxergar Jesus como Deus. Eles ficavam desafiando. Faz outro, faz outro, faz outro, faz outro, faz outro. É tipo aquele namorado inseguro, né, que fica dizendo para a namorada: prova que tu me ama. O que é que eu faço? Se tu fizer isso aqui. Aí a menina faz. Aí, de novo. Não, tu me ama mesmo? Então, prova que tu me faz isso aqui. Chega uma hora que a menina se cansa. Eles faziam isso com Deus. Tu é Deus mesmo? Tu me ama? Então faz isso aqui para mim. Me alimenta. Tu é Deus mesmo? Então me arranja um emprego melhor. Tu é Deus mesmo? E você vai se negando a ver aquilo que de fato você deveria ver. Então, entenda, meus irmãos, blasfêmia contra o Espírito Santo não é algo assim, uma palavra que você disse, uma ação que você tomou. É toda uma vida de incredulidade, a semelhança dos escribas e fariseus. Aí terminando, o Senhor vai dizer para eles, verso 11. Mais uma vez, Jesus deixa bem claro aqui onde é que eles vão parar. Quando vos conduzirem, aí Jesus vai dizer aqui, para onde? Sinagoga. Quer dizer, eles vão ter confronto com os fariseus, os saduceus, ou seja, vão ter confronto com a religião. É o que nós temos hoje aqui. Eu confronto essas igrejas aí. Eu não tenho medo de confrontar não, tá, irmãos? Para mim, não são igrejas de Cristo. Mundial, internacional, intergaláctica, que vem aí, entendeu? Para mim, não são. São sinagogas de Satanás. E eu preciso confrontar isso. Tá certo? Esses pastores aí dizendo que Deus tirou o pecado do mundo, você pode pecar, que o que Deus salvou foi a sua alma, pode fazer o que você quiser com o seu corpo. Eu denuncio isso daí. Mas ele vai para outro patamar. Não é só sinagoga não, não é só os que diziam ser crentes que vão ter confronto com ele. Ele vai dizer, os governadores e autoridades. Tá vendo? Governadores e autoridades. Até agora está tudo beleza para nós aqui. Homem com homem pode casar? Cartório? A lei? Beleza. Agora, vem aqui para eu casar? Caso não, filho. Casamento é homem e mulher. Isso aí eu chamo de gaysamento. Entendeu? Aí, na hora que sai uma lei dizendo, a igreja tem que casar, aí eu vou quebrar com as autoridades. Aí vão me prender, meus irmãos. Aí eu tenho que ser muito crente, como Paulo foi e os outros. Meus irmãos, começa a fazer um jejum e oração aí para as cadeias ser quebradas. Não. Eu vou dizer, irmãos, orem para que eu seja fiel até a morte. Que a minha conduta, porque não é como começa, mas é como termina, viu? Que é o mais importante, viu? A nossa caminhada é essa. Mesmo a gente tendo certeza da salvação, a gente não pode achar porque está certeza, agora eu vou relaxar. Não. Está aí, vocês vão, e foram, todos eles foram. Para as sinagogas foram confrontados, chegou um momento que não deixavam mais eles pregar lá, depois os governadores, para as autoridades. Aí ele diz algo interessantíssimo. Mais uma vez a presença de Deus, não estejais preocupados de como ou de que haver de responder, nem o que haver de dizer, pois na mesma hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Primeiro eu vou dizer o que não é isso aqui. O que não é você achar que você não precisa estudar a Bíblia, você não precisa ler Bíblia, você não precisa estar na igreja, que na hora que a dificuldade vier, Deus, o Espírito Santo vai lhe encher, você vai falar. Não. Todos esses caras aqui eram preparados. O que Jesus está querendo dizer é que na hora do pega para capar, na hora que as autoridades começassem a perseguir eles não se preocupassem em organizar um sermão bem elaborado, uma argumentação bem elaborada. Não, eu vou ser levado diante do governador, do imperador. Então eu tenho que me preparar aqui para eu convencê-lo e tal e tal. Jesus está dizendo,
se preocupe em manter-se vivo. E na hora lá, não se preocupe não, que eu vou dar a palavra para você. O Espírito Santo vai lhe encher. O Espírito Santo só enche você se você está cheio dele. Como é que eu estou cheio do Espírito Santo? A Bíblia vai dizer, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais. E que salmos, cantos e hinos espirituais são esses? A palavra de Deus. Então, se você estiver cheio da palavra de Deus, você está cheio do Espírito Santo. Entendeu? Aí, na hora, o Espírito Santo vai lembrar você do que você estudou, do que você leu, e ele vai dar. Essa que é a grande diferença, entendeu? Tem gente que abre a Bíblia, lê a Bíblia e prega. E o Espírito Santo está longe. E tem gente que abre a Bíblia, lê a Bíblia, e o Espírito Santo está ali, e a coisa acontece. Então, o que esse texto não está dizendo é que você tem que ser preguiçoso. Não. O que esse texto está dizendo é, não se preocupe, que não seja um peso para você. Achar, não, eu tenho que estar preparado aqui para encarar esses caras. Não. Tem um episódio interessante na história da igreja. 1558. A reforma está acontecendo em 1500, na Europa. Quando está acontecendo a reforma lá, as Américas aqui estão sendo descobertas. Na França, em especial, surge uma perseguição muito grande com os protestantes. Assim como estava acontecendo na Alemanha, em tudo que é canto. 1558. Lutero pregou lá, em 1517, as suas 95 teses. Então, 1558, o negócio já estava pegando fogo lá. Era crente morrendo, adoidarado, afogado, de cabeça para baixo, polido, né? Assim, umas pedras roçando ele até chegar no osso. Entendeu? Tal. Aí na França, em especial, escolheram um dia para a matança. Se você pesquisar, vai estar lá. Ó. Matança de São Bartolomeu. Muitos cristãos que nessa época foram dar nome a eles de Huguenots, ou Huguenots. Eles foram extremamente perseguidos e mortos nesse dia. Muitos, muitos. Aí, para não morrer, ó, eles fugiram. Muitos foram para a Alemanha, outros foram para a Inglaterra, outros foram para a Suíça, e outros vieram para o Brasil. Vieram para o Brasil. E aí chegaram no Rio de Janeiro. E no meio desses que veio, em 1500 e pouco, veio 12 pastores enviados por Calvino, para lá. E um francês lá, que estava liderando. Só quando chegou lá, o francês queria imprimir o catolicismo. E os huguenotes, que eram também puritanos, protestantes, não aceitavam. E aí, o indivíduo, o comandante do navio que trouxe eles, da França, pediu autorização para trazer a Inquisição para persegui-los e para matá-los. Foram 8 anos de massacre, morreu todos. Todos morreram. Mas antes de morrer, as autoridades pediram que eles confessassem a fé deles. Em menos de 24 horas, eles redigiram um documento dizendo que eles acreditavam em Deus, na Trindade, no poder do Espírito Santo, na ressurreição. E quando eu estou dando esse tipo de aula no seminário, eu digo, meus irmãos, esses caras escreveram em 24 horas a confissão deles, um catecismo, podemos dizer, aqui no Brasil, não foi sentado num escritório, um ar-condicionado. Foi já decretada a morte deles. A morte deles. E eles foram até o fim, confessando o que as Escrituras diziam acerca do que Jesus falava. Morreram confessando o nome do Senhor. Morreram na dependência do Espírito Santo. Eu vou encerrar fazendo algumas implicações, vou pedir para você ficar em pé. Aí você tem certeza que eu vou terminar. Fique em pé aí. Primeiro, cuidado para não ser hipócrita. Seja autêntico. Não se esqueça da palavra do Senhor. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Não tenha medo de pregar o Evangelho. Prega o Evangelho. Se você tem que temer alguma coisa, tema a Deus. Não tema o futuro, assim como Deus. Na sua palavra diz que cuida dos pardais, cuida de todos eles, Ele vai cuidar de você também. Só existe um pecado imperdoável, que é uma vida dedicada à incredulidade. É uma vida que quer viver em função daquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto, não daquilo que eu entendo. Que foi exatamente o grande pecado dos fariseus. Eles tinham conhecimento aplicado,
Eles tinham, diante dos seus olhos, a manifestação desse poder, mas eles queriam cada vez mais sinais e sinais, e isso os levou a escarnecer do Senhor e a blasfemar o pecado imperdoável. E sexto, por mais que seja difícil, nós nunca estaremos só. Deus deixou o seu Espírito Santo, como diz lá em João capítulo 14. Os discípulos tudo nervosos, e o Senhor disse: não se turbe o vosso coração. Eu vou preparar-vos lugar, mas vou voltar. E o Pai vai enviar o Consolador. Nós temos o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Ele geme por nós, com gemidos inexprimíveis. Então nós não temos desculpa para viver o que o Senhor nos chama a viver. Um evangelho que confronta, um evangelho que não tem medo, um evangelho que confia, um evangelho que depende sempre do poder do Espírito Santo. Então que você, que está aqui nessa noite, saiba, o maior privilégio do homem é estar do lado do Senhor, é estar com o Senhor, por mais que seja difícil. Se é ruim com o Senhor, é pior sem Ele. Tá certo? A maior bênção do homem é a salvação. O que vem depois disso? Saúde, riqueza, prosperidade, é bônus, é bônus. A bênção principal, o tesouro maior é a salvação. O resto, por melhor que seja, meus irmãos, é bônus. Que Deus possa ter falado do seu coração. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Te agradeço, Senhor, mais uma vez a tua palavra. Que saiamos daqui entendendo as nossas responsabilidades. Que possamos ser corajosos, Senhor. Que possamos confiar em Ti, depender de Ti. Que possamos confessar com as nossas atitudes, com as nossas condutas, com as nossas ações, Senhor, segundo a Tua palavra. Em nome de Jesus, que possamos sempre buscar depender do Teu Espírito Santo. Nós te agradecemos por tudo isso, Pai.